Hoje vamos falar sobre sono e desempenho. Você sabia que dormir também deve compor sua rotina de treinamentos para melhorar seu desempenho no esporte? O sono é um dos comportamentos mais negligenciados dos últimos tempos. No esporte, mais ainda. Atualmente, nós temos tantas demandas acadêmicas, sociais, profissionais e até esportivas que nos levam erradamente a pensar que dormir é perda de tempo. A verdade é que deveríamos olhar para o sono de maneira contrária. O sono é fundamental para que todas essas demandas possam ser cumpridas de maneira eficiente, com muito mais qualidade. Você sabia que alguns cientistas dizem que mesmo se você dorme muito pouco, bem ou mal, você passará cerca de 1/3 da sua vida dormindo? Nosso organismo não passaria esse tempo todo em sono se ele não fosse importante para nós. Existem várias teorias que suportam as funções do sono. Acredita-se que uma boa qualidade do sono seja essencial para a aprendizagem e memória, para regular o humor, além de ser fundamental manter as atividades do sistema endócrino, circulatório, respiratório, cardíaco e imunológico. Além disso, sabe-se que o sono é essencial para que possamos restaurar nossas energias, assim como é fundamental manter a integridade dos músculos esqueléticos. É exatamente a relação entre o sono, recuperação muscular e desempenho físico que nosso grupo de estudos tem se dedicado a investigar. Especificamente sobre esse assunto, descobrimos, após mais de 15 anos de pesquisas, que a falta de sono prejudica, sensivelmente, as fibras musculares de todo o nosso corpo. E olha só que interessante. As primeiras hipóteses apontavam que o sono seria muito importante para que os hormônios anabólicos, aqueles que provocam o crescimento das células, como a testosterona e o GH, fossem produzidos de forma adequada, enquanto que a falta de sono aumentaria a produção de hormônios catabólicos, como o cortisol, por exemplo, e diminuiria os hormônios anabólicos. A consequência da falta de sono seria, então, o aumento da quebra de células musculares. Logo depois, com os experimentos seguintes, parecia que essa hipótese seria verdadeira, já que foi mostrado que a privação de sono prolongada fazia com que os músculos fossem catabolizados. Também foi observado que quando há algumas lesões nos músculos, ficar sem dormir dificultava a recuperação daquela parte lesionada quando comparado em situações de sono normal. Depois desses achados, o outro passo foi tentar entender se músculos diferentes também respondiam diferente durante a privação de sono. E sim, músculos com características de contração mais rápida eram mais prejudicados do que aqueles músculos que se contraem mais lentamente. O mais surpreendente foi que, dentro dos músculos, haviam sinalizações bioquímicas de aumento da síntese, tipicamente observados para crescimento do músculo. Contraditório, né? Sim, realmente parece, mas esse fenômeno já é bem conhecido e é chamado de resistência anabólica. Ou seja, até há estímulos para a manutenção dos músculos, mas, de alguma maneira, as células perdem a capacidade de responder a esse estímulo. Parece que o sono regula o funcionamento dessas moléculas de dentro do músculo responsáveis pela síntese e degradação de proteínas. E, ao que parece, essa regulagem não depende diretamente dos hormônios que são influenciados pela privação de sono. O curioso é que este fenômeno de resistência anabólica é bem descrito pelos cientistas durante o processo de envelhecimento. Alguns idosos podem desenvolver uma doença chamada de sarcopenia, uma doença que leva à perda de função, a força muscular, desempenho, a velocidade muscular e a massa muscular. Ela, a sarcopenia, está associada ao maior risco de desenvolvimento de diversas doenças e ao aumento da mortalidade em pessoas mais velhas. É bem conhecido que à medida que envelhecemos, nosso sono vai piorando, e alguns cientistas do sono, brasileiros inclusive, mostraram que pessoas idosas com sarcopenia apresentam um sono pior do que os idosos sem sarcopenia. Nossa, mas a ideia não era falar de sono e desempenho esportivo? Por que fomos falar de pessoas idosas e de doenças? Prometo que vamos chegar lá e eu tenho certeza que vai valer seu like. E se gostar, compartilhe o vídeo com seus amigos. Aproveita e se inscreva no canal para estar sempre atualizado quanto à ciência dos esportes de endurance. Bom, vamos lá! Todas essas situações que comentei anteriormente nos fazem hipotetizar que se perdermos tempo e qualidade de sono, mesmo que pouquinho ao longo dos anos, poderemos ter prejuízos no metabolismo muscular e, consequentemente, no desempenho esportivo em longo prazo. É claro que, dependendo do tempo que você fica sem dormir, você já pode sentir efeitos negativos imediatos no seu desempenho esportivo. Afinal de contas, é comum se sentir mais cansado, sentir que o exercício está mais pesado que o habitual por uma mesma intensidade ou ainda se sentir de saco cheio ou mais irritado depois de uma noite mal dormida. Isso certamente fará com que sua tolerância ao exercício seja menor. Por outro lado, se houver apenas uma pequena restrição de sono, é possível que pouco ou quase nada de prejuízo seja percebido de forma imediata em seu desempenho.
Por fim, com todos os avanços científicos que desenvolvemos até aqui, acredita-se que o acúmulo de noites mal dormidas pode fazer com que a manutenção do seu desempenho por vários anos seja prejudicada por um motivo muito semelhante aos dos idosos que desenvolvem a sarcopenia. Inclusive, isso pode ser um dos motivos que justificam o porquê alguns atletas conseguem competir em alto nível por muitos anos, enquanto que outros atletas nem tanto. Bom, temos avançado cada vez mais sobre o entendimento de como o sono, o músculo e o desempenho se relacionam. E sempre que tivermos novidades, tiramos para você aqui nesse canal. Ficou curioso sobre esse assunto? Quer saber mais? Comenta aqui embaixo para a gente saber quais são suas curiosidades, que responderemos todas elas. Então, ficamos por aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.